Então, vamos começar o nosso encontro de hoje. Nós vamos falar sobre as energias de março, esse momento planetário de virada energética, tudo que vem sendo trazido, né, para a gente, para levar a gente a um lugar de crescimento, de reconexão com a nossa alma e caminhar cada dia mais em alinhamento, em coerência com o nosso coração. Então, a gente está dentro de um portal aqui energético, 3 do 3, no dia de hoje. Estamos vibrando na energia dessa trindade corpo, mente, espírito, que é a manifestação mais elevada no nosso ser, que é a unificação. Então, esse portal de hoje, 3 de 3 de 2025, está trazendo uma abertura muito poderosa para a gente integrar a nossa essência divina aqui na matéria, né? Corpo, mente, alma conectados, fortalecendo cada vez mais essa integração, essa unificação do ser. Então, março vai ser, né, aí um dos meses mais importantes desse ciclo de 2025, eu diria, e um momento de virada, onde esses eclipses estão redirecionando a rota, estão reorganizando energeticamente em níveis muito profundos, que a gente muitas vezes não tem completa consciência, mas que, né, ao longo aí dos meses a gente vai sentir muito mais essa aceleração do tempo, inclusive. Eu não sei se vocês têm sentido essa percepção do tempo mais acelerado. Vocês têm sentido isso na vida de vocês? Vocês podem ir escrevendo no chat, tá, gente? Participando, para a gente ir se conectando. E essa aceleração energética, essa percepção é porque os processos da nossa vida, eles estão mais rápidos, não são tão demorados quanto a gente vivia antigamente, né? O tempo até para a gente, vamos dizer, integrar tudo isso está mais rápido, dentro de um processo também kármico aqui. Então, as energias tendem a se intensificar de um ponto assim de vista até que a gente tem recebido mais luz no planeta, né? Quanto mais sobe a frequência, mais a gente percebe isso no nosso campo eletromagnético também, essa frequência mais acelerada, essa intensidade energética, porque isso está despertando coisas muito profundas, enraizadas, que a gente não tinha completa consciência, justamente para trazer essa unificação, essa integração, corpo, mente, espírito, conectados, né, e não fragmentados. A gente vivendo fora do corpo ou dentro de uma mentalidade que já não cabe dentro de uma nova era que a gente está caminhando, né? A gente já está nessa transição há uns bons anos. E agora a gente vai sentir nessa virada energética ainda mais essa nova era, que não é um lugar, a gente não está caminhando para nenhum lugar, a gente está caminhando para um lugar de consciência interno, mais integrada, que a gente é um ser espiritual vivendo aqui essa realidade terrena. Então, é um momento de abertura, de conexão. Para o retorno do seu coração, para esse lugar de expansão de consciência, né? De compreender mais a respeito de si mesma, que é quando você volta para o seu coração, que é quando você entende esse alinhamento corpo, mente, alma, né? Integrados, vivendo nos seus dias, não fora de si, nessa ilusão. Por isso que veio muito para mim isso de o ciclo de março ser um ciclo de despertar das ilusões. Então, ilusões, a gente tem muitos véus que encobrem nosso ser, né? Véus de Maia, dentro aqui da filosofia mais yogi, se chama véus de Maia, esses véus que encobrem o ser de olhar até de se reconectar com a sua visão espiritual. Então, esse lugar que está atrofiado da intuição, da alma, né, ficou muito fragmentado, ficamos dissociados, como se vivêssemos só a matéria, o corpo, as necessidades da matéria e esquecêssemos, né, das necessidades da alma, desse lugar que, quanto mais longe da gente, mais a gente sentia um vazio interno.
sente um buraco, uma crise existencial, né? Esses lugares onde se manifestam muitas doenças que a gente teve, né? Eu sempre conto aqui um pedacinho da minha história, que foi onde eu busquei muito esse caminho de entender um pouquinho mais por que aconteciam certas coisas de forma recorrente e ciclos repetitivos na minha vida, né? Porque eu estava muito desconectada do feminino, né? Esse lugar interno mais profundo, e com o masculino muito ferido também, né? O masculino daquela mulher, eu vou falar sobre isso, inclusive porque Vênus está aí retrógrada já em Áries, que traz essa polaridade yang do feminino para ser trabalhado até abril no nosso interno. Então, não é só o feminino que fica ferido interno, é esse lugar do nosso masculino, cheio de casca, né, de ilusões, de que lutar, de empoderamento, todas as distorções também que levaram a gente chegar até aqui, desconectadas muitas vezes desse lugar da essência, da alma. Então, eu falo, né? Eu tenho falado dessa coerência, dessa pulsão de vida, desse lugar, dessa força criativa, porque estamos caminhando cada vez mais. Isso é unificação, isso é integração. E esse momento aqui de virada energética vai dar muito mais para entender dentro desse ciclo de março, e todo esse alinhamento de planetas. Então a gente teve aí um alinhamento planetário, né? E também teve um alinhamento astrológico. É o alinhamento planetário, os planetas no céu vistos dentro da órbita, alinhados. Então, isso tem um significado simbólico, né? O simbolismo disso é um alinhamento na nossa vida também, né? É o que acreditamos, o que vivemos sem as ilusões, sem mais as máscaras, né? Que por muitas vezes são mecanismos ocultos de defesa, as máscaras que a gente usa para ir para a sociedade, para empoderar o feminino que está super ferido internamente, mas que está ali forte, né? Usando as máscaras para todo mundo ver, mas todo mundo quem, né? Se só se vive a si mesma. Esse é o ponto da integração, esse é o ponto que esse portal traz 33. Unificação só se vive dentro de si, não se vive para ninguém, para fora. Se vive dentro de propósitos internos. Essa é a coerência do nosso coração. Então, esse alinhamento astrológico foi em 5 planetas e o Nodo Norte em Peixes. Toda essa energia de peixes conectando, né, essa captação mais sutil, num nível aqui mais palpável, vamos dizer, porque o abstrato, né, esse mundo inconsciente, que a gente fala de uma nova consciência, esse lugar que a gente entende, né, aqui internamente, mas que a gente, né, não consegue, vamos dizer, ser concreto, né, que a gente quer muito como ser aqui humano, material, as coisas concretas, provas, e essa nova era, a gente está saindo desse lugar, né? A gente sente muito mais, por isso que é voltar para o sentir. É assim que você vive conectada com a sua telepatia, é, com a sua intuição, né? E com o seu feminino. O feminino é o lugar mais sutil do ser, onde a gente entende que é você ser apenas o que se é. E é tão difícil ser apenas o que se é, né, gente? Não é fácil. Por quê? Porque você vai para fora, você quer, precisa lutar, precisa, né? Mas agora é exatamente esse momento de virada, você não precisa mais. Você pode soltar, né, as armaduras, essa Vênus retrogradando em Áries, as armaduras da guerreira, do Yang ali. É só lutar com as armas certas. E quais são as armas certas? O coração. Essa é a coerência. Não precisa, não é nem lutar, né? Essa palavra seria até uma distorção, mas seria você apenas, né, seguir dentro do que você quer para sua vida, né, nesse momento. Então, a gente está dentro aqui de um ciclo que vão ter 2 eclipses. Eu vou falar ponto por ponto, tá, gente, para deixar bem didático, para a gente não perder a informação que eu vou falando aqui. E tudo isso está reconfigurando também no nível energético. Então, gente, por isso que a gente sente
essa coisa de essas energias estão diferentes, as coisas estão diferentes. Por quê? Porque essa reorganização acontece, né, dentro de níveis energéticos que a gente ainda não mensura, não é palpável, né? Que depois, através de processos no desdobrar dos meses, né, esses eclipses já estão atuando aqui dentro da energia, a sombra, pré-eclipse, mas que isso reverbera dentro de um ciclo, né? Então, no primeiro momento, a gente não percebe, eclipse ofusca ali a visão, a clareza das coisas e as questões, elas se apresentam na ordem prática, como eu disse, no decorrer da vida. Então, é prestar atenção nos processos. Por isso que estar em presença, gente, é muito importante para você assimilar o que está dentro de um campo sutil, porque esse campo sutil não vai aparecer uma placa ali por aqui, né? É a percepção dentro do sentir, dentro de você observar o desdobramento das coisas, as sincronicidades na sua vida, ciclos que pedem para ser fechados. Então, esse é o momento de que ciclos que pedem para ser fechados, você fechar, né? Às vezes também vai ser um processo, mas para você começar a fechar. Um ciclo de padrão de pensamentos, né? Mercúrio vai ficar retrógrado, também vou falar sobre isso, já que esse eclipse vai ser em Virgem, tem muito essa questão da mentalidade, né? De se trabalhar dia após dia, né? Porque é para você captar o que está no sutil, dentro de você, mudar a sua mentalidade a respeito das coisas e tomar, né, aí, fazer escolhas, fechar ciclos ou ir fechando, entendendo internamente quando esses ciclos estão fechando, a gente sempre sabe. Só que o que a gente não faz é confiar, né? A gente não confia porque tem os mecanismos de defesa, o controle, né, esse lugar do controle, que a gente fica ali com medos que estão ocultos dentro da gente, e aí tudo isso é se percebendo, essa é a sutileza, né? É entrar dentro de uma fluidez que seja confortável, mas não parar o fluxo, né? O seu próprio fluxo de entender que aquilo ali, não dá para mim mais esse ponto, mas deixa eu fluir, deixa eu seguir, deixa eu estar aqui com a coragem, né, nesse lugar. Então, março vai reorganizar as coisas, vai redirecionar a rota, né, internamente e externamente, porque tudo que vibra dentro, que a gente vai mudando a consciência dentro, tudo vai se apresentando de uma forma diferente do lado de fora, né? Tudo que está dentro está fora, né? Tudo que está em cima está embaixo, né? Dentro aqui das leis universais, leis herméticas, não sei se vocês conhecem, mas se não, é um ponto de partida para entender a dinâmica e o funcionamento do universo com uma outra perspectiva, né? Em uma outra camada, vamos dizer, uma camada mais profunda de como que essa dinâmica funciona, né? Como que a camada do imensurável, daquilo que não se mensura, do inconsciente, dessa energia de peixes, todos esses planetas que se alinharam estão convidando a olhar e falar, confia mais no invisível, né? Como a gente fala tanto do universo, de Deus, de milagres, e a gente não confia naquilo que vem através de cada um de nós. Então, tudo tem uma ordem no universo, né? Essa ordem que parece que muitas vezes vem revestida de caos, vem mexendo tudo na vida e tudo se torna, nossa senhora, uma confusão, tá tudo muito intenso. Na verdade, a vida está te levando a uma reorganização. Mas no primeiro momento você pode não perceber assim, né? Pode achar que tá tudo dando errado na sua vida. Meu Deus, tá tudo dando errado. Mas aí quando você pega lá teu caderninho, você tá lá criando coisas que o universo vai precisar reorganizar a rota para ele te conduzir aquilo que se requer. Então, quando a gente requer algo, quando a gente fala que a gente está ali cocriando, né, ao tempo todo aqui a nossa realidade, quando a gente acorda, a gente está cocriando a nossa realidade o tempo inteiro, nas escolhas que a gente faz pequenas no nosso dia. Mas quando a gente quer coisas maiores, quando a gente quer coisas, não é nem maiores, mas outras experiências, vamos dizer, né? Dentro de uma outra realidade que a gente está agora,
Será que a gente está se abrindo, né, para isso, para esse sutil, para esse campo do imensurável, para confiar nesse alinhamento, porque tudo está se alinhando. Até os planetas, né, estão mandando esse recado lá no céu. Esse ciclo acontece, esse alinhamento de 7 planetas vai acontecer só em 2000, não sei quanto, que eu não olhei a data, mas é muitos anos para frente, a gente não vai nem estar aqui. Então, será que o chamado da vida não é para você restabelecer essa ordem interna, quando tudo fora está caótico, você está sentindo muito, e olhar para dentro de si e entender e confiar que tudo tem uma ordem no universo, né? E tá se reorganizando para essa coerência adentrar na sua vida e para você ser relevada a essas coisas que tanto se requer. Então, pensem sobre isso, porque esse vai ser um dos temas, né, aqui do Eclipse em Virgem. Eu vou colocar o PDF aqui, só estou dando uma introdução, então, para a gente entender um pouquinho, né? Quero deixar um pouquinho. Ah, tá. Eu achei que eu estava acelerada, agora que eu estou lendo aqui o chat, mas está tudo muito acelerado. Então, lindezas, é, esse ciclo aqui é momento de sair das ilusões, né? Você não é as suas limitações, mas as suas ilusões, esses véus que encobrem, fazem você acreditar que você é isso que você pensa. Então, é abrir a sua mente para olhar para você e entender que você é ilimitada, né? Você é essa consciência, se a gente for levar para a qualidade energética aqui, pisciana, você é essa consciência divina é imensurável, você também é isso. Só que a gente tem um contorno aqui. Nosso corpo físico dá esse contorno, né? Dá esse limite, dá essas bordas, né? Que a gente tem as limitações, né? Mas aqui tudo está na nossa mente, né? É abrir essa percepção para entender que você não é os seus medos, né? Que você não é as suas angústias de agora, você não é as questões que estão se apresentando agora na sua vida, ou as programações que você está rodando em coisas que estão batendo aí. Solte tudo isso, né? Tenha em mente que você é abundância, que você é essa imensidão, que você, quando você mergulha dentro de si, você descobre, na verdade, você se relembra, né, desse lugar, porque a jornada é uma autodescoberta. Então, quando você relembra disso, você vai seguindo em frente. Claro que ultrapassando cada medo, né? Limitação é justamente isso. A gente entende que tem uma limitação dentro das questões que estão acontecendo de ordem prática. Peraí, a questão da minha vida hoje é dinheiro, é uma ordem, é uma coisa prática, né? Como é que eu vou ultrapassar essa barreira? E aí o trabalho todo é feito, né? O que eu posso fazer? O que eu posso para mudar essa minha realidade? E ir no passito a passito, como eu digo, né? Entendendo e tirando essa programação, de repente, de escassez, né? De ter medo de, sei lá, fazer o que você faz como trabalho que te gera essa prosperidade, é descortinar mesmo os véus da ilusão, né? Que fazem tudo isso, que é acreditar que você é limitada e você não é, porque isso foi o que a gente foi programado fora. Se a gente for olhar a humanidade, né? É, a gente foi programado para a gente entender que estamos lutando o tempo todo, né? E a gente, na verdade, está lutando o tempo todo com o quê? Com os nossos inimigos ocultos, que é essa casa pisciana, casa 12, né? Toda essa energia, né? Eu tô falando sobre isso porque isso tem a ver com o Portal 3 do 3, essa tríade de unificação, né? Corpo, mente, espírito, se for levar para um dogma, pai, Filho e Espírito Santo, né? Tem a tríade. Então, essa tríade, gente, é a conexão com a unificação. Como a gente foi programado fora, é para dissociar a alma, para você acreditar apenas que existe a matéria, que é assim que funciona, esquecendo de si, né? Dentro aí de programas de escassez, de dominação de massas, né? De crenças, de dogmas. E se a gente ficar isso programado, isso está limitando o ser,
para você acreditar que você é apenas isso. É tão pequeno, é tão escasso, tem que correr, tem que lutar o tempo todo. Então, sair disso, isso é uma ilusão, gente. Isso é uma limitação. Isso existe de alguma forma para um objetivo, né? Mas você trazendo para você que você é abundância, que você é co-criadora, que você pode sim criar um novo na sua vida, né? No seu ritmo, porque descortinar, descobrir a verdade sobre algumas coisas, né, dentro da gente não é confortável. Então, o processo de crescimento, ele não é confortável para ninguém, de um patamar para outro, não é confortável, mas é você ir dentro de um conforto para você. Só não dá para parar o fluxo, porque se para o fluxo, eu falo por experiência própria, é, as coisas acontecem na vida somatizadas em alguma coisa. Então, eu muito segui esse caminho, né, aqui que eu tenho trazido e trabalhado agora de fazer mentoria com mulheres, atender. Foi lá em 2010 que eu comecei de fato, né? Fiz curso e depois eu parei o fluxo, porque eu falei, não quero mais olhar para isso, não quero atender, né? Acho que não tem nada a ver comigo, deixa eu ir para as coisas para a profissão que eu me formei e etc. E aí a vida trazendo processos, né, para despertar, e foi muito desafiador, né? Foi uma fase da minha vida muito desafiador até entrar dentro de um ciclo que até eu, né, não era o financeiro que pegava, era a crise existencial. E depois eu sanava a crise existencial e aí começava as questões financeiras. Então as coisas iam se, vamos dizer, se misturando até eu entender o fluxo, não parar o fluxo, mas é isso que eu estou dizendo. Você ir dentro dos seus limites, né, internos, mas saindo das ilusões de que você não consegue fazer aquilo, que é muito para você, que, enfim, esse ponto da transição aqui de março, esse ciclo de março, esse ponto da transição planetária, é esse lugar para trazer inputs mais positivo para você, não ouvir as vozinhas limitadoras, porque a vida está reorganizando tudo, né? Então, observe o que está sendo o momento de ser retirado aí da sua vida, que está sendo dada a oportunidade de você se reorganizar, né? Se os pensamentos, sentimentos estiverem confusos, a vida está confusa, você está perdida, né? Sem muito saber para onde ir, né? O primeiro passo é ir para dentro de si. Esse é o primeiro passo. Né, é organizar espaços internos para depois você fazer movimentos externos, aí impulsionar a vida, fazer escolhas, né? Porque tudo que pulsa aqui dentro verdadeiramente, a vida traz, gente. A vida está numa ordem aqui muito perfeita, né? É a gente entender a nossa rota e seguir, porque todo esse pulso, né? A pulsão, na verdade, como que bate o nosso coração? É uma pulsão. Ele bate num ritmo, na verdade, o coração num ritmo frequencial conectado à Terra, tá, gente? Em hertz, se a gente for ver. Mas esse lugar do pulso faz com que a gente faça o quê? O que pulsa dentro, a gente impulsiona para o lado de fora. Então, o que está chamando aí? Vá, porque isso é o caminho coerente, né? Impulsionar. Eu até vi a origem da palavra, eu gosto de procurar, às vezes, a origem etimológica da palavra e tal. Sou meio CTF, às vezes, gente. Mas eu gosto de estudar essas coisas, assim. E aí, o radical in, né, é trazer exatamente para dentro, para pulsionar, então, para você poder promover um movimento em frente. Olha que interessante. Então, esse é o pulso do coração. E quando você resiste, faz o quê? A resistência, a forma camada, assim, encobre aquilo que dá pulsão de vida em você. Você está encobrindo, sabe, vestindo, deixando ali cheio de ilusões. Não, não quero olhar para isso, mas isso me chama, isso eu quero viver. Não, tá bom do jeito que tá, dentro daqui do meu falso conforto, né? Esse lugar que a gente busca conforto, segurança, tá tudo bem. Não é certo a palavra conforto, na verdade. Conforto todos nós queremos. Na verdade, talvez ficar ali parada, estagnada, né? Dentro de coisas que às vezes a vida tá pedindo para você não ter medo de seguir, né? O conforto é uma coisa. Ficar ali paralisada, de repente, né, nos processos é outra. Então, esse lugar de
impulsionar é se conectar para mover a vida para frente, para impulsionar para frente. Porque a alma busca crescimento exponencial. A nossa alma, porque a alma quer crescer, a gente quer expandir em tudo na nossa vida, em todos os setores, os pilares da nossa vida. A gente quer ter boas relações, prosperidade em todos os sentidos, financeira, reconhecimento dentro daquilo que a gente quer fazer, né? Então, é não temer, né, esse pulso que às vezes a vida quer te dar mais, e geralmente é isso mesmo, a vida quer te dar mais. Você está ali preso nas limitações, com medo, né, de entender que você é mais, que você é abundância, que você pode querer, né, que você merece querer. A gente tem muito essas crenças, né, que até no feminino, como mulheres, então é muito bom cuidar desse espaço, né, do merecimento, de aceitar mais da vida, né, de se entregar, de abrir-se para receber mais, né. Muitas vezes se requer muitas coisas, eu quero mais clientes, mais dinheiro, mas será que tem abertura aí dentro de si, confiando que você vai dar conta desse mais que está vindo? Porque é isso, se não tiver estrutura interna para receber mais, a vida talvez faça você adquirir um pouquinho mais essa estrutura interna e externa, né? Porque para receber mais precisa ir estruturando, seja um negócio, seja o seu emocional, né? Dependendo do que você faz, é bom entender essa dinâmica. Tudo vai crescendo, assim como uma árvore, se enraizando para poder, né, se fortalecer, para dar frutos e muitos em quantidade. Então, assim, é não resistir, gente. É o momento de você entender essas resistências que estão travando de impulsionar, né? Porque o primeiro passo é você olhar para você, o segundo é você não resistir. Né? A resistência, ela traz para um lugar de sofrimento, de finalizar esses processos, faz com que você resista de estar abrindo espaços, inclusive, de reorganizar a sua vida e impulsionar esse novo adiante. Então, tudo são processos, mas desse ponto em diante teremos uma virada energética e para os próximos anos, tá? Porque a gente está numa fase que 2025, 2026 e 2027 serão anos importantíssimos dentro dessa coerência, né, para voltar, para retornar, para entender que somos ilimitados, né, tá tudo mudando, né, as coisas talvez não sejam da forma que a gente perceba agora, né, a gente ainda vai ter mudanças importantes, então 2025 é um ano 9, né, a gente chegou a conversar num encontro que a gente fez. Ano 9 de finalizações, os planetas entram temporariamente em certas energias, mas ano que vem está tudo definitivo nas novas energias. Então aqui a gente está exatamente num ponto de virada. Então Urano vai entrar em Gêmeos temporariamente, né? E assim a gente vai entendendo o que isso vai trazer para ano que vem, ser essa fluidez, mas o processo é feito antes, né? Ciclos antes das coisas aconteceram. Então, o primeiro passo é olhar para dentro, ver o que está sendo reorganizado e pedido para você redirecionar a rota, né? Se você já souber, você entende os processos e vai, sem medo, sem as limitações, ou vai trabalhando essas limitações até entender que sim, é esse momento, esse ponto, quero ir. E se você estiver muito perdida, confusa, aí é olhar para dentro de si, gente. É sempre a gente precisa olhar para dentro de si, né? Mas quando tá muito perdido, muito confuso, olhar para dentro de si, não resistir de se olhar também, né? E de descobrir certas coisas que não são confortáveis. A gente olha para dentro e fala, esse ponto sobre mim não é confortável, mas olha que legal, a possibilidade de mudar, de transformar. Essa é a beleza, né? Então, é, vamos falar, eu vou falar também aqui agora, vou botar um PDF, eu nem compartilhei, queria fazer essa introdução aqui, porque a gente vai, de forma mais didática, eu vou trazer ponto por ponto, falar do alinhamento planetário. Então, eu fiz um PDF aqui do nosso bloquinho, Viver com Alma. Se alguém não me conhecer aqui, então eu sou a Fabi. Hoje eu estou conectada na mentoria e terapia para mulheres, então meu trabalho é para mulheres. E cada vez mais esse lugar de reconexão com o feminino, de desenvolvimento pessoal, de você entender, né, a respeito de si, para você poder expandir, para você poder ir em frente, para você, enfim.
né, ultrapassar as suas próprias barreiras. Então, hoje a gente vai falar sobre, né, eu já dei essa introdução, as energias de março, o despertar das ilusões, esse momento de virada, e por último a gente vai fazer uma meditação de ativação. Então, eu vou trazer sobre o alinhamento planetário. Vocês estão conseguindo ver, gente, direitinho a tela? Porque eu nunca sei aqui. Se alguém puder me falar, por gentileza. Sim? Tá. Então, o alinhamento planetário, como eu disse, 7 planetas no céu, né? 7 planetas trazendo essa noção de vamos alinhar a nossa vida, vamos, que chegou o momento, é, e esse é um alinhamento planetário, tá, gente? Como eu disse, o alinhamento astrológico, de impacto astrológico, foram os 5 planetas em Peixes, mais um no do Norte, que está redirecionando a um lugar de a gente utilizar mais esse canal intuitivo do ser, o canal telepático. Então, assim, é como se véus estivessem caindo a respeito da própria visão espiritual, porque esse lugar foi colocado muitos dogmas, muitas crenças religiosas, e não é sobre isso. Espiritualidade é sobre você se reconectar, sobre você ter esse canal direto com a fonte divina. Então, é uma consciência só, né? Não tem intermediários, na verdade. E cada vez que você entende isso, você volta para esse lugar de alinhamento, né? Sem tantas camadas de crenças e tudo mais. Então, é a consciência do novo humano. A gente está sendo chamada para esse despertar espiritual, né? Para a nova consciência de um novo humano, a consciência de que há algo mais, né? Esse véu que está encobrindo a visão está na hora de ser retirado para você enxergar as coisas de forma mais assertiva, de forma mais verdadeira, de forma mais lúcida nos processos, clareza. Clareza a gente encontra quando a gente para de não confiar mais naquilo que vem da gente. Né? Confia em tudo que está fora, menos no que está vindo de dentro da gente. Então, esse véu faz com que você fique mais sensível com a vida. Né? A nossa meditação que vai ser de ativação vai ser sobre o nosso canal Adna, né? Chakra Adna, o canal da pineal. Esse foi a conexão e chamado para o dia de hoje. Para esses véus serem retirados, para você se realinhar com seus sonhos, para você entender a sua forma de manifestar no mundo, né? Que vem também através da leveza, de conexão com os seus ciclos, do tempo divino, né? Essa pressão de manifestação, né? Na pressão, da produtividade, faz com que a alma se descole do corpo. Então, como eu disse anteriormente, nós não somos separados, né? Isso é uma forma de te desconectar com o seu poder co-criador. Então, gente, chegou o tempo, né, de a gente perceber, através, né, de tudo isso, desse alinhamento, que a sua forma de manifestar no mundo, ela é única. Sabe por quê? Porque você tem uma matriz. A gente aqui está dentro de um corpo, né? Isso é uma matriz humana. E temos também a nossa matriz energética. Então, o que funciona para você, que vibra, muitas vezes pode não funcionar para mim. Então, não tem uma fórmula exatamente pronta, né? Tem um caminho, sim, né? Que dá para perceber, que dá para enxergar. Mas você precisa entender que vem de um lugar de leveza, de coração, né, com o tempo divino das coisas, todas as coisas. Isso aqui é estar na unificação, corpo, mente e espírito, que é depois a sua forma também de trazer para o mundo, né? Essa manifestação, esse alinhamento, né? Não tinha como não trazer a manifestação, porque faz parte de um alinhamento, manifestar tudo, né? Mas quanto mais produtividade, pressão, mais você está descolando o seu corpo da sua alma.
né? E mais isso tá te desconectando do teu poder co-criador. Você está colocando ali a mente, você está colocando pressão, você está colocando esforço, e essa energia não é a energia do fluxo, né? Da abertura aqui do nosso canal. Por quê? Porque existe o tempo de todas as coisas, que é o tempo divino, que é esse perfeito alinhamento. Então, para mim, muito essa conexão desse alinhamento planetário, entender o que que você está manifestando agora, o que está manifestando com limitação, e descortinar esses véus, né? E se alinhar com a sua forma de produzir, de manifestar, de se expressar. Isso é vibração do seu coração, né? Porque aí você não vai se descolando, né? E se tornando cada vez mais distante, que é onde a gente está ali, o quê? Com doenças, talvez deprimido, né, com crises existenciais. Não, se você está se reconectando com a sua alma, você está se conectando com o seu canal intuitivo, a sua forma de criar, né, de ter essa criatividade fluindo através de você, né? Então, quando está longe da alma, some aquele quentinho do coração, né? O que acontece é uma sensação de vazio, talvez nada faça sentido, nada preenche, né? Porque tem ali a saudade de si mesma. Fica com essa percepção de que eu não estou nessa completude humana e divina, né? Onde que eu estou, será? Então, esse alinhamento está trazendo para esse retorno à essência. Muita gente fala de retorno à essência. Na verdade, a gente está conectando de novo um lugar da alma que se perdeu, porque fomos e vivemos aqui as situações mundanas da vida, as questões, os problemas, os desafios. Mas quanto mais conectado a nosso portal interno, né, corpo, mente, espírito, mais a gente entra dentro de um alinhamento de também ultrapassar esses desafios como um crescimento, ter esse olhar, né, de que eu manifestei talvez isso, esse desafio na minha vida, para que eu enxergasse as coisas fora das limitações, fora do véu, né? Porque a gente aqui manifesta tudo na nossa vida, até as nossas questões, e isso está inconsciente. É claro que a gente não está consciente manifestando aquilo, está guardado em algum nível profundo do nosso ser e vem para a gente reorganizar aquilo, né? Então é nesse sentido também, né? Muita coisa sendo trazida lá da sutileza do inconsciente para entender, né? E o que que eu faço com tudo isso, né? Eu posso agradecer tudo isso, deixar tudo isso ir e agora, né, ir adiante e impulsionar com a fé diante do desconhecido, né? É trazer fé na vida, fé em você, fé em milagres. Não sei quantos milagres você já passou na sua vida. Eu já passei muitos, que eu falava, caramba, realmente, eu, de uma pessoa cética, talvez que não acreditasse nem nisso tudo que eu tenho trazido ultimamente, minha vida se transformou, porque não tinha mais. A vida foi assim, mostrando, né, para mim, de uma forma assim que não tinha mais. Eu realmente. Há milagres, os milagres acontecem, as coisas surgem, as pessoas, situações se reorganizam. Então, quando você está ali manifestando algo, a vida reorganiza pessoas que você nunca pensaria que estariam ali para te ajudar, para te auxiliar nessa subida de patamar. Tudo está conectado, gente. Essa fé no desconhecido que a gente perde, a esperança, a confiança, na verdade, né? Mais do que esperança, né? Esperança tem uma outra conotação na palavra, que é talvez esperar, né? E não é nesse sentido. É você confiar mais no fluxo da vida sem perder essa esperança interna de que, sim, tem o tempo divino. Talvez essa esperança venha conectada a esse tempo divino. Eu esperar o tempo divino, né? Mas não sem fazer nada, de braços cruzados, no meu movimento aqui, né? Sem pressão, mas fazendo os movimentos, as escolhas, dando sim para isso, dando não para isso. Porque, gente, precisa, dando sim para eu estar, sei lá, ali, cheio de gente, num lugar que eu não conecta comigo, ou tá dando sim para uma coisa que tem a ver comigo, que me faz bem, né? Então, esse discernimento, o que não dá é para dividir a energia, uma coisa e também a outra, né? Assim, se isso não fizer sentido no seu coração, é nesse sentido que eu tô falando. Então, acontece nesse ponto milagres também. Vamos falar de coisas boas, né? Que a gente às vezes fala de virada energética, acha que é negativo e ficam
desespero. Nada de desespero, gente, porque tudo a vida está trazendo para o seu melhor, né? É confiar, porque milagres já são manifestações do divino na vida, né? Então, quando você olha a sua vida como um verdadeiro milagre e levanta cada dia e pede, né? Eu gosto muito de trazer uma frase aqui pessoalmente que eu falo. Que surpresas você tem para mim hoje, universo? Que boas surpresas. Eu sempre falo isso, né? Tá bom que tem dias que não tem surpresas agradáveis, mas dentro do meu ponto de vista humano e limitado. Para mim, aquela surpresa foi, meu Deus, uma bomba. E agora, como é que eu vou resolver isso? Eu não tenho como fazer isso. E aí a vida trazendo aí essa bomba, vamos colocar aí entre aspas, para entender que aquilo vai fazer parte desse atravessamento para eu poder chegar no outro degrau ou na manifestação, enfim, essa reorganização. Então, esse alinhamento é muito nesse sentido, tá, gente? Deixa eu botar aqui. E aí, a Vênus retrógrada em Áries já tá. Eu coloquei a polaridade Yang, uma fotinha da Vênus. Com a mão, assim, no coração, né? Essa Vênus, essa energia de Vênus, qualidade energética, né? Lembrando que eu vejo a astrologia como uma forma, uma ferramenta de desenvolvimento, das suas próprias energias. Então, tudo está em movimento, mesmo que seu mapa seja uma foto do seu nascimento, tudo está vibrando em qualidades energéticas, né? Em polaridades. Então, Vênus tem as suas polaridades também. Mas, dentro dessa energia retrógrada em Áries, é um chamado para olhar essa polaridade yang do feminino. Esse lugar do feminino que lutou, que se feriu, que cansou por muitas vezes, né? Porque cansa ter uma energia, sustentar uma energia que não é inata, né, da mulher. A mulher geralmente já vem com a energia feminina, né? E aí a gente cria esses véus para poder, né, criou ao longo da história, toda a história aí que conduziu a gente chegar pelos nossos direitos e tudo mais, conduziu a gente nesse ponto da transição esgotadas, né? Esse lugar de que, meu Deus, mulheres esgotadas com burnout. Eu falo muito por mim, né, gente, que eu cheguei, esse processo todo que eu trago aqui foram processos que eu particularmente passei, né? Para passar, inclusive, isso integrado. Então, esse ciclo de 40 a 42 dias, que vai ser até 12 de abril, Vênus retrógrada em Áries, para revisar onde que você não está sendo protagonista. Onde que você não está liderando os seus movimentos? É um período de revisão, de trazer ali para o coração, em que lugar eu não estou liderando os meus movimentos de um lugar saudável, tá? Não é esse lugar de eu lutar e como é que é? Matar um leão por dia, que é uma crença coletiva colocada no inconsciente coletivo. Nada de matar leão por dia. Porque você fica nessa energia da luta mesmo, luta, fuga, e isso faz muito mal de um lugar que não está dentro de uma coerência. Você fica numa pressão, né, para ser o que a sociedade espera, para eu corresponder, talvez, às expectativas. Meu Deus, né, com 30 anos eu tenho que chegar a tal lugar, eu tenho que estar casada com tantos anos, e esse lugar, né, que a gente está caminhando para sair, porque isso virou um padrão que adoeceu, né, de forma coletiva. Então, trazer para esse lugar tudo que a Vênus vibra prosperidade, amor, harmonia. Vênus vibra nessa energia dentro de nós, né? Então, dentro de um alinhamento aqui, beleza, harmonia. E o que acontece? A maioria das mulheres está desconectada da sua própria Vênus, né? Dessa energia que é onde, inclusive, a gente prospera. Vênus é prosperidade, inclusive financeira, né? Então, é você voltar para o feminino, exatamente, né? Não é fazer mais para fora, mas voltar para onde te traz prazer de fazer, porque assim você vai prosperar, você vai estar no tempo divino, na forma de manifestar do seu ser, e tudo começa a entrar dentro de um alinhamento interno, gente. Então,
é um período de revisão para esses lugares de onde você não está sendo protagonista, decidindo de um lugar de coerência. Não é, né, sair fazendo ou, mas sem conexão, né? Ah, eu vou fazer porque está dando certo e tal, mas aquilo não tem nada a ver para minha vida. Então, assim, não são movimentos, são ações que começam na percepção do que você sente. Essa qualidade energética que Vênus tem, inclusive, do sentir, né? A captação do sutil. E essa energia vem revisando os movimentos também, que por muitas vezes são sutis, que eles parecem até imperceptíveis na sua vida. Você fala, nada está acontecendo na minha vida. Por quê? Porque esses movimentos eles estão sendo feitos de uma forma, num campo sutil, que até então você não está percebendo, né? Mas você está entendendo que algo está mudando, né? Tem um tempo das coisas, esses movimentos são feitos dentro do tempo de cada pessoa, processo das pessoas, né? Dentro do mapa, isso dá para ver claramente. Quando você olha ciclos da pessoa de vida, você vê o tempo que as coisas acontecem, de quanto em quanto tempo as coisas acontecem, que fases que ela vai viver, né? Que ciclos que fecham, que momento que ela tá, tudo isso, né? Mas a gente quer ir lutando contra esse tempo interno. Então, essa Vênus traz muito para esse lugar, para você alinhar suas ações com a percepção dos seus sentidos. Então, Vênus retrógrado em Áries, alinhar as suas ações com a percepção dos seus sentidos. Esse é o lugar de maior coerência na sua vida, né? Que você vai estar habitando o seu corpo com prazer, com harmonia, com beleza, prazer principalmente, né? Quando você está muito no esforço, não consegue se sentir prazer pela vida. Por quê? Porque tá tudo muito pesado. Chega o momento de descanso, até isso causa um negócio, ai, não consigo sentir prazer, eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu preciso estar produzindo, a minha mente precisa estar ocupada. Então, tá habitando fora do corpo, tá habitando a mente. E é se percebendo, né? Essa revisão nessa polaridade Yang de Ares é pedindo revisão, né, daquele momento que você ainda ficou ferida nessas lutas todas que você tem passado na sua vida, né? A guerreira incansável, gente, ela precisa se aposentar uma hora, né? Porque uma hora você vê que isso não faz o menor sentido dentro das estruturas velhas e obsoletas da sociedade. Então, isso são estruturas da sociedade que já não estão funcionando mais com a nova era. Para quem está nessa sintonia, né? Você pode escolher o que você quiser para sua vida. Claro, nós temos livre arbítrio, vamos escolher o que quisermos, mas dentro de uma nova consciência, para adentrar num fluxo mais coerente para sua vida, isso que eu estou falando aqui, um feminino saudável, né? Um lugar de você fazer escolhas e não passar por cima de você, né? O problema é que o feminino e o masculino, a gente tem aqui energias feminino e masculino dentro de nós. Para ocorrer unificação, eu diria que a gente veio fazer isso nessa vida, unificar o feminino e o masculino internos e viver na coerência, né? Despertar para o espírito, para a alma, né? Tudo isso, né? É só isso que a gente acha, mas é muita coisa. E a gente fica, às vezes, muitas vezes, o masculino passa por cima do feminino. E aí o feminino fica ferido internamente. Então, assim, é parar de guerrear, gente. É magnetizar, né? Magnetizar através das suas ações com coerência. É assim que você vai caminhar dentro, assim, dessa energia mais alinhada. Da sua própria Vênus, né? Então, esse período aqui, né, no céu agora, está trazendo desse ciclo de março para você ocupar o seu lugar de um lugar não na base do grito, da disputa, da competitividade, do esforço, né? É você ocupar o seu lugar magnetizando e atraindo a sua vida para a sua vida, sendo você. Então, ações necessárias no timing certo de todas as coisas. Esse timing você percebe na conexão com os seus sentidos, né? Então, faça essa revisão nesse período. Que parte minha está com esse feminino ainda ferido, né? Lutando, competindo, com ações que nem sempre estão alinhadas com o que eu sinto, porque ele está tão ferido que ele nem sabe o que ele sente mais.
Ele só precisa lutar, porque eu não posso deixar a peteca cair, eu preciso ir em frente. Isso é muito cansativo para a essência, né? É entender a magnetizar, entender a atrair, é entender o que você sente, o timing das coisas, ações necessárias no timing certo, né, em conexão com os sentidos, fazem as coisas entrar dentro de um alinhamento. O problema é que se faz ações demais no tempo errado, né, e com muito esforço. E aí isso está em um desalinhamento do próprio ser. Então, é um período aí de oportunidades, de revisões, para ações serem estruturadas também mais adiante de uma forma mais coerente, né? Para você viver o ano de Júpiter, que a gente vai entrar no ano de Júpiter, gente, em março, já agora, né? No final do mês de uma forma de crescimento. Esse é um ano de crescimento e expansão, né? Apesar de ser um ano de finalização, é exatamente isso. A gente finaliza coisas para poder crescer em outras, dentro de escolhas mais alinhadas e coerentes, né? Um lugar que conduza esse lugar alinhado do feminino e não ferido, né? Como se está muito ainda, né? A gente está aqui curando, digo que não tem cura do feminino, tem o feminino se curando e se curando, e a gente está todas nós estamos dentro desse processo. E aí, a gente chega aí, então essa Vênus vai ficar retrógrada de agora, já está retrógrada, 1º de março até 12 de abril. O eclipse lunar total em Virgem, ele está chamando aqui, vai ser no dia 14/3, no grau 23 de Virgem. Então, você pode pegar seu mapa e olhar o grau 23 de Virgem, onde que vai cair, que aí você consegue, vamos lá, detalhar mais, talvez, os impactos na sua vida dentro daquele pilar. Claro que eu vou trazer uma coisa mais abrangente aqui, né? Esse eclipse, ele está levando a reorganização, né, da sua vida, de ordem prática, na vida rotineira, uma reorganização e reconfiguração vibracional, inclusive. Então, vai ter também direcionamento dos eclipses, tá, gente? Quem quiser fazer esse trabalho, depois eu vou abrir, depois eu vou divulgar ainda. Ainda não fiz esse movimento, mas eu vou abrir. Então, você entender a reorganização da sua vida nos detalhes, porque muitas vezes a gente está achando que está fazendo as coisas, mas espera aí, eu estou fazendo as minhas causas diariamente, né? Eu estou colocando energia, só que é entender nos detalhes o que um simples, às vezes um simples movimento, um simples reajuste modifica, gente, tudo, né? Entra numa coerência muito maior. Por quê? As causas diárias, né, que você coloca, produz hábitos na sua vida. Hábitos refletem comportamentos, né? O que não está sendo visto por você não é que não deixa de impactar, está impactando. Então, o que você não está observando, que precisa desse reajuste ali nos detalhes, está impactando na sua vida. Está sendo uma causa produzida inconsciente. Então, essas causas, elas não te levam adiante, né? Elas muitas vezes estão sendo prejudiciais, algum hábito prejudicial. Então, é um detalhe que pode ser imperceptível, mas está ali, impactando. Então, seja sentar no sofá e ficar ali rolando as redes, né, por horas e horas para distrair, isso está impactando a sua vida, né? Seja impactando ali neurologicamente, na saúde de uma forma, né? Ou até ocasionando ansiedade. Então, gente, é observar coisas que parecem, talvez, meu momento de distração, de prazer, mas será que não tem uma coisa que te cause prazer e esteja te alimentando, nutrindo melhor, né, do que algo que te ocasione ansiedade? É um exemplo, né? Tem gente que não tem ansiedade com isso, mas tem gente que tem. Então, assim, é se observar. Então, o que a vida está te chamando para reorganizar? Né? O que a vida, nesse momento, está conduzindo você para essa virada de chave, que não cabe mais dentro dos seus dias, né? Seja um não que você precisa falar para alguém, olha, não dá isso aqui, eu não consigo, né? É importante, né, esse lugar, porque tudo que tá. Os dias, gente, são fractais. Vamos lá, são pedacinhos, né? Fractais são pedacinhos de ciclos maiores.
Então, por isso que a percepção do tempo linear que a gente caminha aqui, ela é uma ilusão também, por quê? Porque a gente vive, na verdade, ciclos. Enquanto a gente não muda determinados hábitos em determinados ciclos, a gente não está reorganizando as coisas na nossa vida e não está dando espaço também para as coisas se reorganizarem fora. Então, é no dia a dia, nesses fractais, que as causas são produzidas para terem impacto dentro de um ciclo maior, para gerar um resultado na vida. Então, se for um pouquinho a cada dia de uma leitura, por exemplo, aquilo vai te nutrir, vai te trazer conhecimento, vai te fortalecer, né? Vai te impactar. Assim como, sei lá, 3 horas de tela, 2 horas, vai te impactar neurologicamente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Né, espiritualmente, inclusive, porque você vai se dissociando ali da alma, né? Você fica muito no lugar para fora, então não está se habitando o corpo. Ai, o que eu quero é. A maioria não quer habitar o corpo, por quê? Porque no corpo tem dores, no corpo tem coisas para se olhar, então deixa eu me distrair, porque assim eu passo aqui isso e não olho, e não é isso. Por quê? Porque isso está te impactando de alguma forma na vida. É melhor olhar, sanar e reorganizar aquilo. Né? Isso entra aqui dentro de uma maturidade maior, inclusive do ser. Então, é importante você entender a sua semana, o que que você sente nos seus dias, né, gente? Porque energia de eclipse lunar, né, vai chamar para todos os assuntos que Virgem traz. É o dia a dia, né? É essa organização. Assim como o universo tem ordem, a nossa vida deve ter ordem, né? Deve ter ordem. Por quê? Porque você vai entrando dentro de um alinhamento, vai habitando cada vez mais o seu corpo, cuidando da sua saúde de forma geral, né? E vivendo em conexão, mente, corpo, espírito, unificados, né? Então, é, ficar também muito nessa questão, outro ponto aqui de aprisionamentos mentais. O Mercúrio ele vai entrar na retrogradação um dia depois do eclipse lunar aí em Virgem. Então, Virgem, né, o regente de Virgem é Mercúrio. E esse Mercúrio é muito esse lugar dos aprisionamentos mentais, né? Produzir outras causas requer, né, mudar a mentalidade para algumas coisas. Então, você se atentar nesse período, gente, desse ciclo aqui, aos detalhes da sua vida. Porque é isso que importa. Os detalhes, a sua vida, na verdade, importa, é tudo que importa, né? O que mais importaria se não fosse cuidar de si, como um todo. Então, esse movimento do eixo Peixes-Virgem vai ser um movimento aí de aproximadamente os próximos 15 meses. A gente está fechando um ciclo do eixo Ares-Libra, que foram os últimos 15 meses, então em torno de 1 ano e meio é bom fazer essa revisão também. O que veio acontecendo na minha vida, dentro dos movimentos que a vida estava me exigindo, para ponderar as coisas muito melhor, as relações que eu me coloco, né? Muito a energia do eixo. E agora, esse chamado eixo Peixes-Virgem para organizar as coisas, inclusive quando você organiza a sua vida física, a sua casa, né, o seu lar, qualquer coisa que seja, o seu planner, enfim, você está organizando no campo sutil isso, né? Eixo Peixes-Virgem, a praticidade com essa sutileza inteira que a gente tem que dar contorno uma hora, né? É entender esses detalhes do sutil também na nossa vida. Então, não fugir de si, né? É entrar na tua rotina. Muita gente foge da rotina, não gosta da rotina. Tem gente que tem um outro estilo de vida também, né? Mas dentro de quem tem rotina, entender que a gente atravessar, né, essas causas pequenas sem fugir, né, desses estímulos todos, porque quem não gosta de rotina geralmente gosta de estar estimulado. E é importante entender. Por que eu preciso de estímulo? Será que eu não estou nesse vício todo, de todas as sensações, percepções que o mundo me traz, né, saindo do meu próprio corpo, né, de perceber e enfrentar também as coisas que me atravessam diariamente nas questões, nos desafios da minha vida? Então, é outro lugar, né, de descortinamento aqui das ilusões, porque
Como eu disse para vocês antes, tudo que se desorganiza vem para organizar alguma coisa. O caos vem para trazer a ordem, né? E os eclipses vêm para trazer essa ordem, ainda mais em Virgem. Reorganizar, inclusive, energeticamente no nível profundo do seu ser. Então, nada aqui vai passar mais despercebido na nossa vida, porque estamos já dentro de uma nova era, dentro de uma nova consciência. E isso é bom, isso é ótimo, porque está nascendo um novo humano a partir de nós, de tudo que a gente está colocando também no mundo, né? Quanto mais a gente reajusta causas, curas, também a gente está curando descendentes, né? E os ancestrais e os descendentes também, os que virão depois de nós. Então, nós estamos todos nascendo nesse ponto. Então, o que está sendo chamado para reorganizar? Deixa, vamos dizer, esse parto acontecer, né? De nascer algo, né? Organizar seus os seus próprios processos internos. Organizar mesmo, se organizar. Entender, aceitar, né, gente? Ultrapassa os limites, muitas vezes, as bordas, mas o que está aí te desafiando é para te organizar dentro de coisas maiores que você às vezes nem concebe ainda. Então é confiar muito nesse fluxo, tá? Como eu disse anteriormente, do milagre, da fé no desconhecido, de que se a vida está reorganizando alguma coisa por aí, confia. E se você está sentindo confusão no momento, que eclipses trazem confusão, a gente já está na sombra, pré-eclipse, esse mês tende a ser mais intenso, né? Tudo depende, eu falo que tudo depende porque tem pessoas que estão em outro ciclo, em outros processos e tudo. Mas se para você tá assim, se você está sentindo falta de clareza, talvez nesse momento esteja mesmo, mas essa reorganização vai trazer revelações. Então, ficar atenta ao que está chegando na minha vida, né? E o que eu faço dentro dos meus hábitos aqui, para não perder também esses detalhes, porque a vida, ela se comunica em detalhes, através de detalhes. Essa é a sutileza, né? Como eu disse, não tem um holofote, uma placa ali, que eu peço às vezes lá para os meus guias, para os meus anjos, para me dar um sinal, e aí esse sinal eu fico lá, não vejo o sinal, mas é por quê? Porque eu perdi essa conexão com o sutil. Então, para entender esses detalhes, seja na fala de alguém, seja em algo que cruze o seu caminho, qualquer coisa, vem através, né, de coisas diversas, um sonho que você teve, é você confiar que aquilo ali foi o sinal, entender no seu coração como que vibra, e isso está te levando a se reorganizar, inclusive, né, nessa parte espiritual, que é muito mais imperceptível. Então, gente, o ponto alto desse ciclo aqui é o despertar de cada uma dessas ilusões, de que se a gente não muda, né, tudo que faz a gente não enxergar a realidade conforme a realidade se apresenta ali no momento ou quer se iludir de outra forma, tudo isso está sendo quebrado, é se descortinar, é sair disso, né? É entender que vai ser preciso movimentar e produzir outras causas diárias, caso a sua realidade esteja de uma forma que você não gostaria. Então, para mudar a realidade, precisa mudar como você faz as coisas no seu dia a dia, né? Dentro desses fractais que impactam em resultados em ciclos maiores. Então, lindeza, a gente pode até falar, né, que quanto mais você se melhora nesse dia a dia, mais você ganha excelência também. É a qualidade energética de Virgem. Então, você vai ganhando ali maestria dentro daquilo. E e aí, de tanto você produzir aquilo diariamente, uma hora aquilo se rompe. Se a gente for falar aqui num campo quântico, é como se a gente colapsasse mesmo, né? Que se chama colapso da onda, ou a gente fala aqui, né, de produzir o efeito da causa desejada. Enfim, tem vários nomes para a mesma coisa, mas é através do dia a dia, né? Não é fora disso daí. Não é uma coisa que eu coloco ali no meu caderninho e deixo ali a coisa acontecer sozinha. Não, pequenas coisas vão te levar a esse lugar. Então, aqui há um rompimento dessa ilusão de que, né, fugir dos seus dias ou de fazer o processo, né? As etapas do processo. O processo vai ter etapas. Não tem como pular de uma etapa para outra, não teria nem como sustentar isso energeticamente, emocionalmente, mentalmente, né? Sair do degrau 1 e ir lá para o degrau 10. Isso acontece, se você perceber, muitas pessoas, sei lá,
tem R$ 0, né? Estavam devendo. Daqui a pouco elas ganham na Mega Sena, sei lá, tem várias reportagens que falam sobre isso. Um cara que ganhou lá numa loteria americana. E, gente, 2 anos depois ele perdeu tudo. Por quê? Ele não tinha consciência financeira, não usufruiu bem do dinheiro, que é um valor, é uma energia, e voltou para estaca zero. Então, assim, não teve estrutura para, né, ficar no patamar que a vida colocou ele, por sorte ou merecimento, sei lá, né, dentro de uma loteria, ou por uma coisa que era o destino dele, a gente não sabe, né? Tem muitos fatores, mas a pessoa não conseguiu, não teve estrutura para isso. Então, a gente ganha estrutura dentro dos fractais dos dias, né? E reorganizar isso é o que vai te levar aí a você sair dessa ilusão de que, eu vou conseguir sem passar as etapas do processo. Não, agora, né, esse eclipse vai mostrar que não, vai ter que passar pelo processo, fazer as etapas do processo, né? E, e vamos passar, deixa eu ir para o próximo ponto. Eu quero terminar, já também no horário que eu prometi para vocês. A gente vai para Mercúrio retrógrado em Áries. Então, tá tudo bem, gente, antes de eu começar, que eu vou falando aqui, engato uma primeira, né? Simplesmente. Me falem se tem alguma coisa que vocês queiram perguntar. Se tiver, senão eu vou seguir. Tudo certo? Então tá. Então, Mercúrio, cadê minha tela? Eu não vejo o que eu compartilho, na verdade, aqui. Mercúrio retrógrado em Áries. É um período, gente, um dia depois do eclipse em Virgem, né, lunar em Virgem, a gente vai ter Mercúrio retrogradando, mas é claro que isso é sentido, isso vem à sombra, né? Tem muitos movimentos. Às vezes a gente sente mais, às vezes a gente sente menos. Mas assim, o que é o chamado aqui? Reorganização mental, ainda mais que vai ficar retrógrado em Áries. Então, é revisitar, como eu coloquei aqui, pensamentos que vêm para frear os seus movimentos, estruturas densas de velhos padrões mentais. Então, sabe aqueles pensamentos quando você está fazendo, as coisas estão fluindo, você está indo, só que vem as limitações mentais, vem aquele pensamento, meu Deus, não vai dar certo, ai meu Deus, eu não sei lá, não sou capaz disso. A gente, né, tem tantas coisas que podem vir como padrões de crenças, e aí depende de cada um, mas pode ter esse, não sou suficiente para fazer isso, eu, não sei lá, não sou capaz, ou não posso fazer essa escolha, é muito para mim, ou, não sei, só sei o próximo passo. E aí, é muito isso. Muitas vezes a gente só sabe o próximo passo. E é isso que a vida requer. Que você dê esse salto de fé diante do desconhecido, esse próximo passo, né? Então, esse Mercúrio, como rege aí Virgem, ele vai ficar retrógrado dia 15 do 3. Então, vai ser um momento importante de trabalho de crenças limitadoras que você vai perceber, né? O que tá aqui falando, controlando para eu resetar, me reorganizar, inclusive mentalmente, resetar esse mindset, reprogramar, rebobinar, sair das ilusões, confusões da mente, enredos, né? São coisas que eu sempre estou falando, porque realmente a nossa cadeia de pensamentos, né, tem histórias que nos colocam para frente e tem histórias que os enredos, as histórias que a gente se conta, que vão freando os movimentos. Então, esse período é para entender e revisitar o que está freando você, mas não é freando. A vida não está te freando. São os seus pensamentos que estão te freando. Então, assim, perceber essa cadeia de pensamentos, porque ele vai ficar retrógrado até o começo de abril, né? Ele vai ficar nesse período e depois ele vai ficar em Áries até maio, até o começo de maio. Então, esse período retrógrado é para você revisitar esses pensamentos que estão te freando, tá? Mudar, né? Essas formas pensamentos que eu chamo são estruturas energéticas, gente, que a gente tem aqui, que a gente precisa ir quebrando, né? Elas formam uma estrutura muito forte que é capaz de paralisar o movimento que está sendo feito. Então, a gente chama aqui de estruturas densas mesmo, padrões obsoletos já
que estão aqui a nível energético. Então, o período de Mercúrio é sempre para revisar aí também a comunicação e aquela comunicação muito sem filtro, sabe, gente? Muito, eu falo o que eu penso e falo na lata, tudo bem, né? Mas a gente precisa ter a congruência, o ponderamento também dentro do domínio da mente. Para que falar? Por quê, né? Passar esse filtro, porque isso é o mais alinhado, mais adequado, né? Os filtros internos, inclusive, né? Então, vamos seguindo. Esse Mercúrio vai ficar aí. Mercúrio retrógrado a gente tem sempre, né, gente? São vários por ano, mas esse está num período bem importante. E aí a gente entra aqui no dia 20/3. Esse é o período do equinócio. De outono, dia 20/3, tá? Deixa eu seguir a ordem aqui. Então, não vou me aprofundar muito sobre o ano astrológico, que senão vai ficar muita coisa. Eu vou falar mais do ciclo de março, e em outro momento a gente vai falar do ciclo do ano astrológico, porque o equinócio de outono, né, ele já é um portal por si só, muito poderoso, é uma mudada aqui, mas nesse momento planetário vai trazer essa nova era do despertar espiritual, o despertar das ilusões, né, da matéria, é você se reconectar com o ser espiritual que habita aqui essa realidade humana. Então, como eu disse, será um ano regido por Júpiter, é um ano de expansão, um ano de crescimento, mas essa virada energética vai trazer a gente para uma outra oitava vibracional. O que que é isso? Uma outra espiral de crescimento, de ascensão. Então, quem tiver disponível para crescer, vai crescer. Quem tiver disponível para prosperar, vai prosperar. Quem tiver disponível para se alinhar com a sua boa sorte, vai se alinhar. Entende? Então, assim, é um alinhamento dentro de uma construção que você já tem feito na sua vida. Finalizar o que faz com que você não tenha esse crescimento na sua vida, que você não sinta mais que é o seu caminho, para você abrir aí o que você tem plantado, você colher, né? Um ano de colheita. Então, as coisas também não são aleatórias, né? Se você plantou, tem plantado, será um ano de colheita, porque se não tiver nada ali na sua plantação, não tem o que colher, né? Não vai ter dado frutos. Então, senão seria aqui uma ilusão também, né? A gente entra dentro de uma ilusão. Então, que mais? A gente vai para o próximo eclipse, que aí eu quero falar desse eclipse também, do Solar em Áries e depois, por último, Netuno em Áries. E a gente vai para a nossa meditação, tá? Então, aqui é o segundo eclipse do mês de março, parcial em Áries, fechando esses últimos 15 meses que a gente esteve conectados com essa energia, tá fechando esse ciclo. Então, assim, ele fecha já trazendo esse redirecionamento de rota, né, na vida de todos nós, né? Cada um aí dentro das suas vivências, do que está passando pelo seu ciclo de aprendizados, né? É importante ver, inclusive, o que que você fechou nesses últimos 1 ano e 5 meses, o que que mudou, onde está pegando, porque esse eclipse vai pegar 8 graus de Áries. Então, a Lua, né, já que é um eclipse solar, o Sol que fica eclipsado. Então, a Lua vai bloquear de enxergar talvez os movimentos que você precisa fazer, o passo adiante, sabe esse passo adiante? Eu preciso só do próximo passo e talvez não tenha tanta clareza desse próximo passo. Mas aí gente, se conectar, por quê? Porque o período de eclipse talvez não venha essa clareza toda, mas vem revelações, né? O desdobramento disso se dá nas próximas semanas. Então, você vai sim enxergar o próximo passo se você estiver conectada nesse redirecionamento todo, né? E se perguntar para onde eu tenho ido, né? O que que eu tenho feito? Para onde eu tenho caminhado e para onde eu quero agora, né? Tá tudo bem você querer mudar também a direção, né? Aqui a gente precisa fazer aquilo que esteja mais coerente cada vez com os ciclos da nossa vida. Então, para você entender, gente, que se você tiver também alguma situação dentro dessa energia que te exigir muito uma decisão rápida, porque é um movimento aqui, né? Estamos sendo movimentados de uma forma tão rápida, os processos,
que muitas vezes precisa daquele sim rápido pela sua parte. Então, é esse momento do sim, de sim, se aquilo estiver coerente com você, de eu vou fazer esse movimento, eu tenho certeza que esse próximo passo vai me levar, né? Eu preciso ter fé nesse caminho, eu tenho, né? Muito esse lugar. Então, veja o que está abrindo de caminhos aí, o que a vida está impulsionando, né? Esse pulso que está acontecendo, porque o novo ele sempre vai exigir coragem de cada um de nós. Né? É como se no eclipse em Virgem as coisas estivessem se reorganizando, fazendo você acessar esses detalhes, né, que parecem ali despercebidos, mas que fazem toda a diferença e que funcionam também como barreiras, né? Esses detalhes são as barreiras invisíveis aqui, detalhes de um pensamento, um reajuste, de uma sensação, de uma percepção. Aquilo ali é uma barreira energética, invisível, né? Que está se tornando visível. Ela se torna visível quando você, através de uma emoção, através de um bloco de pensamentos, através de uma ansiedade, você entende, opa, peraí, a energia está aqui, eu preciso olhar para isso. Isso quer me dizer algo. E aí você vai entender que aquilo era uma barreira, né, energética. Então, é como se esse eclipse reorganizasse para, a partir do ano astrológico, né, que esse eclipse vai ser depois do ano astrológico, eu fui colocando ali em ordem, para você ir para onde a vida está te chamando para redirecionar a rota. Então, primeiro reorganiza, entende, compreende, fecha o que precisa fechar, reajusta o que precisa reajustar para ir em direção que a vida está te movimentando, né? E ter o salto aí de fé, né? Porque isso vai ser trabalhado muito ao longo dos próximos, em torno dos 15 meses, né? Que é o eixo que fica atuando, tá, gente? Os eclipses vão acontecer aí no eixo agora Virgem e Peixes. Então, é esse lugar. Vou reorganizando para eu poder dar esse salto de fé. Reorganizando os meus padrões emocionais que me bloqueiam, reorganizando a cadeia de pensamentos limitadores, enfim. Todos nós sabemos onde pegam as coisas na nossa vida e eu trabalho em cima daquilo, né? Cada vez mais. Até que aquilo, você trabalha tanto em cima daquilo que aquilo se dissipa. Aquilo, na verdade, se torna ali para você algo que já foi, né, integrado, que é quando há a integração. Então, perceba o que veio acontecendo desde abril de 2023 na sua vida. Faça essa revisão depois com você. O que aconteceu de abril de 2023, abril de 2023, que foi o primeiro eclipse em Áries, e o último que está sendo agora, né? O último em Libra foi ali em outubro do eixo, né? E o último em Áries está sendo agora, então tá fechando essa energia, tipo assim, chegou a hora, né, de eu reajustar e movimentar iterações agora mais coerentes, mais organizadas dentro de uma ordem interna, né? Então, esse eclipse ainda ele firma ainda mais esse lugar do protagonismo, né, da iniciativa, da sua parte, da sua vida, o que se tornou obsoleto, o que precisa de novas ações, preciso mudar um pouquinho, novos caminhos, né? Esse é o chamado, é compreender e fazer aí os movimentos, é você atravessar os processos, é você seguindo cada vez mais em coerência, né? Alinhada aí com o seu coração. Então, esse eclipse é o turn point, que eu diria é o ponto de virada para esses novos começos. Né? É a vida te levando para agir com coragem. Então, haja com coragem, haja ali com determinação nas coisas, confia nesses novos começos, sempre alinhada com a sua integridade interior, né? Essa é a congruência aqui, gente, porque resistir não será mais possível dentro de todos os movimentos, né? Esse alinhamento todo que está aí no céu, né? Que foi aí nessa semana que passou, dia 28/2. Então, é tempo de seguir novas ações, geram novos resultados, geram uma nova realidade para sua vida e coisas muito mais alinhadas. Então, assim, confia, não tenha medo, né? Chegou esse momento. E, e aí a gente fecha esse mês, tudo isso, gente, que eu tô falando, tudo isso acontece em março, tá? É bastante coisa, né? Netuno em Áries também é um outro ponto bem importante, porque ele estava em peixes há muito tempo. E ele vem trazendo esse lugar da conexão com o campo das possibilidades, né? De você agir com confiança no invisível, de você estar, né, nesse lugar de
eu me abri, porque o Netuno, dentro de uma energia também de Áries, né, de movimento, e Netuno é esse sutil, né? Então, há todo um movimento para o novo, né, para você agir com coragem nas ações que vão te conduzir ao que você não conhece. Esse é o ponto aqui desse Netuno em Áries, ao que está ali dentro do campo das possibilidades. Não sei se vocês sabem, né? Campo das possibilidades é um campo quântico aqui, né? Onde existem todas as possibilidades. A gente vai lá e testa uma possibilidade para a gente, vamos dizer, aqui experienciar. Então, tem muitas possibilidades, só que o que acontece é que a gente fica preso naquele conjunto de possibilidades que a gente determinou para nossa vida que estão travando muitas vezes. Então, aqui é exatamente agir com coragem nas coisas, nas ações que vão te conduzir ao que você não conhece. Então, isso são as possibilidades. Só que isso dá um certo medo, porque tudo que a gente não conhece dá esse medo, né? Só que é o que você escolhe por muitas vezes, né? Essas escolhas é aquilo, né? Essa possibilidade pode ser para minha vida, mas não fechar assim. Por exemplo, como é que eu vou dar esse exemplo? Eu quero algo para minha vida. Eu não me fechar dentro de tantas possibilidades que a vida pode me trazer aquilo. E muitas vezes a gente pensa em um só caminho. De meu Deus, mas como que isso vai acontecer na minha vida? Isso pode acontecer e é exatamente, muitas vezes, né, pelo menos nas minhas experiências de vida, a vida traz de uma forma completamente diferente daquilo que você achava. Por quê? Porque esse campo de possibilidades é muito vasto. Então, aqui é você agir com coragem nas ações que vão te conduzir ao que você não conhece, dentro daquilo que está no seu coração. Gente, no final, tudo está nos conduzindo para o portal do coração, porque essa é a consciência de uma nova era. A gente vai falar muito sobre isso, sobre o nosso coração. Então, essa dinâmica do invisível, gente, como a gente aqui é muito material, né? Acredita muito, só acredito vendo, né? Essas coisas aí. Eu, pelo menos, eu era muito assim, falava, só acredito vendo. A Fabi, de um dia atrás, uns 10 anos atrás, vamos lá colocar, a gente está em 2025, 2015, talvez uns 10 anos atrás, eu acreditasse assim, 2010, né? Uns 15 anos atrás, eu era uma pessoa que não acreditava muito nessas coisas, entre aspas, quânticas e tudo. E depois eu falava assim, eu só acredito vendo em tudo isso. Só que a vida não funciona conforme a gente, né, quer e conforme a gente determina e vem aqui para provar para gente, olha a prova concreta. Não, você vive conforme as suas crenças e a vida respeita essa ordem, porque isso é livre-arbítrio. Então, o que você escolhe, né, através das suas escolhas, estão te conduzindo a esse campo de possibilidades, né, que traz e que manifesta tudo que você quer dentro de uma dinâmica, é claro, né, gente? De confiança no invisível, de tempo divino de todas as coisas, de passos assertivos com o que está sendo guiado interiormente. Tudo isso está conectado à fé, se a gente for falar. Então, Netuno fala sobre fé, né? Esse lugar da fé em níveis, em coisas mais profundas. Então, é um movimento de ação da vida também feito aí em níveis mais profundos do seu ser, que estão guardando relação com missão de alma, com a sua evolução. Então, são coisas que talvez não tenha como mensurar realmente, mas só quando você entra nas ações e navega nesse campo de possibilidades que a vida vai te conduzindo. Você não vai lá, eu vou achar minha missão de alma aqui dentro de um caderninho. Até o nosso mapa astral conduz a como isso pode se dar, né? Mas isso é um caminho ali, né, de autodesenvolvimento para você chegar dentro, né, de uma missão, de um propósito, né? Muito se fala sobre isso, talvez eu não gosto muito desse estereótipo, porque eu acho que a gente tem aqui muitos propósitos, mas trazendo, né, para o que eu estou falando aqui, você compreender que há algo muito maior que está te conduzindo, né? Agora mesmo, é você confiar que esse campo de possibilidades tem as coisas disponíveis que você requer, né? Então,
Esse Netuno, ele vai voltar, gente, ainda para Peixes, né? Só que ele entra definitivamente em Áries em 2026, como eu disse lá no começo, muitos planetas vão entrar definitivamente em 2026, que vai ser, vamos dizer, a integração de todos esses movimentos que a gente vai viver nesse ciclo de 2025, principalmente em março. Então, aqui, realmente, você estar conectada com a sua intuição, agir com coragem, agir com confiança no invisível. Se as coisas saírem do controle, entrega, tenha fé no processo, né? Fé é algo muito interno de cada um, né? De confiar mesmo, de entender, de sentir que a vida tem mais para você, que tá te levando a mais, sempre tá, gente. Se você for pensar na sua história, né? Pensa na sua história. Se você não tivesse fé em muitos momentos, você não teria passado por aquilo. E você sabe que você passou por aquilo e a vida te trouxe coisas muito mais alinhadas. Então, fé, né, de fazer escolhas, de fazer movimentos aí que te cabem, né, e deixar o universo fazer os movimentos que cabem a ele dentro dessa dinâmica. Você dá o passo, o universo te dá o chão. Você dá o próximo passo, o universo te dá o chão. Então, assim, porque se a gente for querer ter o mapa do caminho inteiro, muitas vezes não se dá nem o próximo passo. Precisa ter fé, né, que o universo vai te apresentar no próximo passo, outras possibilidades, outras sincronicidades. E é assim que acontece, quando você confia nesse invisível, nesse universo, nessa consciência, né? Que a gente coloca vários nomes, mas é uma grande consciência, né? Deus, o divino, que está aqui conduzindo. Então, Netuno, em Áries, ele muda completamente de energia, gente, porque vindo de peixes, a gente está dentro de uma energia que Netuno é confortável ali, é o mundo dele, esse lugar da fé. Agora, quando ele vai para Áries, né, e vai ficar nos próximos anos aí em Áries, porque ele é um movimento bem lento, né, de trânsito aqui planetário, é o chamado realmente para agir com impulso, com o que pulsa dentro e pede movimento para fora. Não é agir mais, né, dentro de um lugar incoerente, daquilo que não faz mais sentido para você, porque assim, o que perde o sentido para de te fazer sentir, né? Eu sempre falo isso, mas se perceber o que perde o sentido para de pulsar e a gente precisa dessa pulsação. Por quê? Porque a oração, ele contrai, expande. Ele está no movimento frequencial junto com a frequência da Terra, contrai e expande. E assim a gente fica em crescimento. Isso é gostoso, porque a vida vai nesse crescimento. Você sabe que tem desafios, né? A gente está numa experiência humana, então é bom deixar isso claro. Não vai ser assim um período que a gente vai ali e nada vai acontecer, não vamos ter mais desafios. Não, a gente está dentro de uma experiência humana, né? Então, só que os desafios, quanto mais estruturado a gente vai ficando internamente, mais a gente vai tendo consciência desses desafios e das ações, né? De não paralisar ali dentro de um ponto que você sabe que já não tem mais, não dá mais pé para você, não tem mais jeito, né? Soltar o controle e entrar no fluxo, né? É não querer controlar o caminho, meu Deus, eu não sei onde que eu vou chegar dando esse próximo passo. Vai lá e vê, vai lá e experiencia, né? Se chegar num lugar talvez que dê ali uma rua sem saída, você volta, retorna, se conecta com outras possibilidades, né? Entendendo que aquilo talvez te fez enxergar alguma coisa que você precisava acordar, né? A gente está aqui acordando, né? Cada um tem as suas, vamos dizer, a sua evolução dentro né, dos processos que acontecem. Então, eu quero deixar todas essas energias, gente. Então, só para fazer um apanhado geral, né, do que a gente falou aqui do mês de março, também porque eu sei que é muita informação que eu vou falando, né? Depois eu vou deixar gravado, caso vocês queiram assistir. A gente falou do alinhamento planetário, do ciclo de março, que é um momento de despertar das ilusões, né? Trabalhar a polaridade yang do feminino, as feridas todas que estão aí ainda, que te fazem desacreditar que você pode ser protagonista liderar uns movimentos diferentes para sua vida, né? Colocar aí o que você acredita, né? Tudo está sendo chamado agora para reorganização, né? Inclusive mental, dessas estruturas de pensamentos obsoletos, para a gente entrar nesse ano astrológico equinócio
aqui, né, no hemisfério sul, equinócio de outono, dessa nova era do despertar espiritual, né? Eu diria que desde da entrada de Plutão em Aquário em novembro, a gente começou de fato a nova era, né? E cada vez mais a gente está vendo esse alinhamento dessa nova era. Sim, estamos vivendo esse espaço, né, que tanto foi falado por várias civilizações antigas maias, né, desde 2012, aquele calendário maia que trouxe esse novo momento, né? É a partir desse espaço que a gente tem falado sobre nova era, porque, né, tem várias teorias. Então, eu me utilizo dessa conexão com os maias, do calendário deles, né? Que já que eu falo de sincronário também, lá nas sintonizações diárias, eu vou deixando para vocês as energias do dia, justamente porque sem a gente ancorar a nova consciência diariamente, gente, fica muito difícil a gente entender esse espaço, porque o mundo está funcionando numa outra dinâmica, né? E cada vez mais as coisas estão apertando aí do lado de fora, né, para esse despertar. Então, quem está num passo mais, vocês que estão aqui disponibilizando o tempo de vocês para me ouvirem, inclusive, muito obrigada. É, estão nessa busca interna, né, dessa nova consciência de viver algo na vida de vocês, de buscar uma outra realidade que seja em algum ponto. Todos nós queremos sempre, né, mais para nossa vida. Isso é extremamente saudável e bom para nossa própria evolução. Então, esse é o caminho, né? Pessoas que estão ancorando esse espaço de se melhorar, estão ancorando a nova era. Então, você não precisa nada além de olhar para si, né? E colocar aí a sua integridade interior no mundo para estar vivendo dentro da nova era, né? E a gente falou de Netuno em Áries, que abre um campo de possibilidade, gente. Depois dessa reorganização de rota, depois desse lugar de redirecionamento todo, reorganização interna, redirecionamento de rota, são duas chaves, né, que eu quero trazer aqui. A vida abrindo para o campo das possibilidades. Então, muitas possibilidades se abrindo, tá? O eclipse solar, ele será no dia 20, deixa eu ver aqui, data, que tanta coisa. O eclipse solar será dia 29/3 e o eclipse lunar será no dia 14/3. Então, daqui 15 dias, menos até, a gente já tem o eclipse total lunar em Virgem, 14/3, 23 graus em Virgem, no grau 23. E o eclipse solar será no dia 29/3, na lua nova em Áries, né, aos 8 graus. Então, até perceba depois onde estão caindo esses graus do mapa, né? Quem quiser fazer também depois um direcionamento comigo, também pode se sintonizar com isso. Mas aí, esse segundo eclipse vai ser depois do ano astrológico. Então, gente, é um movimento inteiro de energia. Esse mês está muito conectado para você pensar mesmo, fazer suas revisões, entender o que que dá para mudar nas causas diárias, nos seus hábitos, tá? É bem interessante já colocar isso, esse reajuste para jogo, né? Porque para você se abrir para essas novas possibilidades. Netuno entra no penúltimo dia do mês, né? Dia 30/3, nessa energia de Áries. Então, assim, é esse passo. Tudo que você revisou, todo esse movimento, essa confusão energética, essa mexida agora de março, a partir de abril, né? Que depois Vênus volta ao período dela, sai da retrogradação, né? Ao movimento direto. Então, as coisas começam a tomar uma ordem diferente conforme as escolhas que você fizer agora em março, tá? Então, tem alguma pergunta a mais? Vocês querem falar? Me contem. Que aí eu vou começar a meditação. A gente vai terminar no horário, tá, gente? 10 horas, então fiquem por aqui. Tome uma aguinha, que a gente vai fazer a nossa meditação. Só não vou colocar música, porque como vai ficar gravado, depois eu não consigo deixar lá, né? Não permite o YouTube. Então, sentem, se conectem, se preferirem, pode deixar a câmera ligada, fiquem à vontade, tá? Como só estamos em mulheres aqui maravilhosas.
Fechem seus olhos, eu vou guiar rapidamente uma meditação. A gente vai trabalhar sobre a glândula pineal, a gente vai trabalhar sobre os véus da glândula pineal, expansão de consciência, visão espiritual, para você estar alinhada com a sua intuição. Então, tudo aí que veio. Te fazendo desacreditar do seu poder intuitivo, telepático, que todas essas crenças colocadas, a gente vai fazer um trabalho energético agora. Então, se abram, é um trabalho, uma meditação. Vamos respirar nesse momento, todas juntas. Solta pela boca, inspira, solta pela boca. Inspira novamente, solta pela boca. E nesse momento a gente vai descortinar as ilusões, tudo que esteja impedindo você de acessar a sua visão espiritual, o seu canal espiritual, o que que está obstruindo esse acesso, né? Os véus de ilusão que estão presentes através dos seus medos de agora. Quais os medos que estão passando por aí? Acolha eles. Não adianta fugir ou fingir que eles não estão ali. Deixa eles ali te conduzindo até certo nível, o medo, o estresse. Eu aprendi que eles são saudáveis para a nossa vida, porque o estresse nos faz crescer. O medo, ele não faz a gente cair em umas furadas que às vezes a gente acha que é intuição, mas é coisa da mente, né? O medo segura. Então, essa percepção mais fina, a gente vai trazer, né, esse acesso agora a esse canal. A gente vai ativar nosso sexto chakra na altura aqui da nossa testa, das sobrancelhas, o Ajna Chakra, nosso canal. Então, a gente vai se imaginar nesse momento dentro de uma luz azul. Né? Eu vim com uma roupa azul para me conectar com essa luz azul de cor índiga. Um azul, índigo é um azul mais forte, assim, da cor mais ou menos da minha roupa. E você vai deixar essa respiração abdominal, sair da respiração mecânica, que é a respiração que a gente normalmente respira, e vai entrar nessa respiração abdominal, enchendo o abdômen, esvaziando. Imaginando essa glândula pineal, que está localizada na sua testa, expandindo como um feixe de luz. Ela expande um feixe de luz para frente e expande um feixe de luz para cima, para que você olhe a sua visão, ela seja clara aqui, a visão no mundo, mas sempre conectada à sua visão espiritual, nunca se perdendo dela. E essa luz ela vai expandindo, expandindo, até que ela envolva também todo o seu ser, todo o seu corpo físico, todos os seus chakras. E cada um desses chakras, né, tem uma função. Hoje a gente vai trabalhar o sexto chakra, Ajna Chakra. O chakra que te faz despertar das suas próprias ilusões, ilusões dos seus medos, que são barreiras invisíveis, ilusões dos mecanismos de defesa, para evitar, para fugir de algo, saindo dessas ilusões, despertando do estado de adormecimento do ser espiritual. Se quiser, pode normalizar a respiração. E esse canal espiritual, ele vai se abrindo para você sem medo, sem distorções de que é perigoso, de que, sei lá contém coisas esquisitas, nada disso. É uma consciência, uma dimensão interna é acessada, tirando essas ilusões.
para você trazer as suas visões mais elevadas, entrar nesse alinhamento com a sua consciência superior. A gente tem a mente inferior e temos a mente superior. Esse lugar da intuição é conectado à mente superior, fora das ilusões. Com o que você se ilude? O que está aí iludindo você? Vamos retirar nesse momento. Isso vai, os véus de Maia sendo retirados do entorno aí da sua pineal. Então, é como se estivesse saindo essa camada fina, crenças antigas que te fazem desacreditar nesse acesso direto à divina providência, crenças de que existem intermediários para que eu possa acessar o meu poder telepático e intuitivo, ou a minha falta de fé também, a desconexão com a própria intuição, vamos retirando. Todas essas camadas elas vão caindo por terra, né? Então, se você puder nesse momento, você vai falar em voz alta, senão você vai mentalizar. Você vai repetir: eu permito entrar em um alinhamento com a minha intuição, com a minha telepatia, com as minhas visões mais elevadas. O que eu não estiver enxergando, universo, mostre-me. O que estiver sobre as minhas ilusões e distorções, retire neste momento. O que estiver obstruindo o meu canal, retire neste momento, dentro do que seja permitido para o meu processo. E assim é, esse momento é retirado. Pode sentir ou não alguma coisa, uma percepção ou não. Deixe estar. Apenas respire neste lugar, imaginando esse fecho de luz expandindo para a frente da sua testa e para cima, para que cada vez mais você perceba a sua visão mais elevada da consciência superior. E que nesse momento esses microcristais que existem na glândula pineal, a gente tem microcristais de apatita, eles sejam ativados para você se sintonizar com a sua consciência superior, para você enxergar a verdade, para você sair das suas próprias ilusões e você retornar ao ser espiritual que você é, consciente da sua natureza humana, consciente da sua natureza divina, simultaneamente, vivendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você vai visualizar esses microcristais se alinhando dentro desse feixe de luz. E esse feixe que era um feixe de luz, para frente, para cima, ele vai se tornar múltiplos feixes de luz para todas as direções, ancorando aqui fé, restabelecendo a conexão com as suas guianças, com a sua intuição, com a sua telepatia. Para os próximos anos, não é só para agora. A gente está trabalhando hoje, mas isso está sendo ativado dentro de linhas de tempo também, futuras, para você estar cada vez mais guiada e dando saltos de fé, conectados ao seu coração. E agora a gente se realinha também com o tempo divino, com a sua natureza espiritual. Está feito, está feito. Esses múltiplos feixes de luz te fazem ter uma visão completa e não apenas limitada. A intuição é quando você sente com todos os sentidos, com todas as percepções, com todos os seus corpos, não apenas com a mente. Essa consciência da mente é limitada. Então, vamos retirando esses véus de controle, de ansiedade e trazendo a fé. A fé para este momento. Esses múltiplos feixes de luz te realinham com a fé. A fé diante do desconhecido, te abrindo para o campo de todas as infinitas possibilidades ligadas ao campo divino.
Você é amor, você é luz, você é consciência. Você está conectada ao seu ser espiritual a partir desse momento. Corpo, mente, alma, conectadas, unificadas, dentro de um alinhamento. Está feito e vá deixando a energia te conduzir. Permaneça por mais alguns instantes, respirando. Permita essa presença, esse silêncio. Que esse silêncio vem te mostrar. Deixa que essas liberações aconteçam no nível energético, é o campo sutil do sexto chakra, do Ajna Chakra, envoltas por essa luz azul índigo. A gente vai devagar, respirando para retornar. Cada um no seu tempo, em 5, 4, 3, 2, 1. Toma uma respiração. Eu honro vocês, agradeço vocês pela conexão no dia de hoje, pela presença, por esse momento juntas. Respire e vão voltando. Muito obrigada. Gratidão. Está feito.